O livro de Juízes. O período abordado no livro de Juízes é um período definido pela ilegalidade, rebelião, fracasso moral entre o povo, a nação de Israel. Toda a atitude de Israel durante o tempo dos juízes pode ser resumida nas palavras de Juízes 17, 6 e 21, 25, onde a Bíblia diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, mas cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Essa descrição é uma descrição também muito boa do nosso mundo. Deus redimiu Israel da escravidão egípcia. Ele os conduziu por 40 anos através de um deserto, trouxe em segurança para a terra de Canaã, prometeu derrotar todos os seus inimigos, se ao menos andassem com ele em santidade. Então Deus ordenou-lhes que entrassem em Canaã e a conquistassem. Deuteronômio 7, 1 e 6, que diz: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, heteus, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não dará tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumaria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis seus altares, quebrareis suas estátuas, cortareis seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Bem, os mandamentos dados nesses versículos, eles são claríssimos. Claríssimos. E o que eles deveriam? Bom, versículo 1, possuir a terra. Versículo 2, destruir totalmente todas as nações de Canaã. No versículo 2 ainda continua: para que não fizessem tratados de paz com eles, para que não tivessem misericórdia deles. O versículo 3, para recusar-se a casar com eles. O versículo 5, a destruir completamente todos os vestígios de suas religiões pagãs. A razão pela qual foram ordenados a fazer isso foi porque Israel deveria ser diferente de todas as pessoas ao seu redor. Eles, entre todos os povos da terra, foram escolhidos por Deus. Ele os salvou, abençoou e prometeu-lhes vitória, se andassem com ele. Deus exigiu separação total entre seu povo. Ele sabia que se Israel se deixasse envolver pelos cananeus, eles se tornariam corruptos espiritualmente e seriam afastados de Deus. Deuteronômio 7,4. Quando isso aconteceu, Deus prometeu que os visitaria repentinamente em sua ira. Deuteronômio 7,4 diz assim: pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Israel recebeu suas instruções, mas falhou em cumprir plenamente a ordem do Senhor. O registro do seu fracasso é narrado em Juízes 1, 19 a 34. Então, Judá falhou, Benjamim falhou, José falhou, Manassés falhou, Efraim falhou, Zebulon falhou, Asher falhou, Naphtali falhou, Dan falhou. As tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés até recusaram entrar na terra de Canaã, optando permanecer do outro lado do Jordão. O fracasso de Israel em derrotar seus inimigos resultou em eles viverem entre os seus inimigos.
Depois de um tempo, eles se tornaram como seus inimigos, adotando os maus caminhos das várias tribos cananeias ao seu redor. Eventualmente, Israel começou aí a adorar falsos deuses dos cananeus. Quando eles seguiram esse caminho descendente, Deus permitiu que conhecessem seu desagrado e seu julgamento. Quando o julgamento chegasse, eventualmente o povo perceberia que a culpa era deles. Eles se arrependeriam e buscariam ao Senhor. Quando o fizeram, Deus os perdoou e levantou um libertador chamado Juiz. Estes homens e mulheres ajudaram Israel a livrar-se do jugo dos seus opressores. Eles também os ajudaram a viver para Deus. Israel seguiria um juiz até que esse juiz morresse. Então eles voltariam aos seus maus caminhos e o ciclo começaria novamente. Isto continuou em Israel por cerca de 400 anos, até que eles obtiveram seu primeiro rei. Bom, o livro de Juízes ele é proveitoso para nós hoje, porque nas suas páginas vemos que Israel enfrentou muito dos mesmos problemas. Os mesmos problemas que enfrentamos no nosso mundo hoje. Enfrentaram inimigos físicos, nós também. Enfrentaram problemas do mundo, nós também. Da carne, do diabo, nós também. Ao olharmos para esses homens e mulheres que Deus usou para libertar seu povo naqueles dias, a gente percebe que ele ainda está procurando homens e mulheres que possa usar em nossos dias. Deus não está procurando mais juízes, mas está procurando líderes. Ele está procurando homens e mulheres que possam usar para conter a onda do mal que ameaça tomar conta da igreja nesses dias sombrios. Ele procura pessoas que se levantem tomando posição ao lado de Deus e da Bíblia. Algumas das pessoas que ele procura podem estar me ouvindo agora. Naquela época, Deus usou homens e mulheres comuns, cumprindo e para cumprir o seu propósito em Israel. E esse é o tipo de pessoas que ele usará nesses dias também. Então precisamos voltar nossa atenção para Juízes 3, 1, 11 e conhecer o primeiro juiz em Israel, um homem chamado Otniel. Seu nome significa Leão de Deus. Ele era um homem que fazia jus ao seu nome. Otniel, o Leão de Deus. Porque Israel se recusou a andar com o Senhor como ele lhes ordenou, ele se recusou a expulsar todos os seus inimigos da terra de Canaã. Assim, Israel foi forçado a viver ao lado do mesmo povo que tinha enviado para destruir. Nos versículos 1 a 4 nos é dito exatamente porque Deus deixou o povo na terra. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram, para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Vejamos agora as suas razões. Ele os deixou lá para provar Israel. A palavra aqui, provar, significa pôr à prova. Deus permitiu que os pagãos vivessem ao redor do seu povo para testar Israel. Seu povo foi testado para ver como viveria quando cercado pelos ímpios. Seu povo foi testado para ver se guardaria ou não os seus mandamentos. Eles falharam nesse teste. Ele os deixou lá para ensinar as novas gerações sobre a guerra espiritual.
Deus queria que eles aprendessem as lições da batalha que seus pais conheceram. Deus queria que eles fossem fortes e soubessem como lutar contra o inimigo quando ele aparecesse. Eles falharam neste teste também. Não demorou muito até que isso causasse sérios problemas entre o povo de Israel. Israel provou que não era confiável para enfrentar o inimigo. Eles provaram que prefeririam juntar-se ao inimigo do que combater. Vamos observar agora como Deus libertou Israel de um tempo de escravidão cruel, levantando Otniel, o leão de Deus. Versículos 5 a 7 mostra aí o compromisso de Israel. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Esses versículos nos dão aí os horríveis detalhes do primeiro grande fracasso de Israel. Quando isso aconteceu, permanece como um aviso severo para o povo de Deus em qualquer época. O que Israel fez então é o que vemos as pessoas fazendo ao nosso redor hoje. Observe aí como eles se comprometeram à palavra de Deus e à vontade de Deus para fazer as coisas que queriam fazer. A interação com os cananeus. A Bíblia nos diz aí que os filhos de Israel habitaram entre as várias tribos de Canaã. A palavra habitar tem a ideia aí de estabelecer-se, de montar tarefas domésticas. Quando Israel chegou a Canaã, eles foram ordenados a destruir essas pessoas sem piedade, mas eles estão vivendo entre eles. Demorou pouco, muito pouco, para que seus inimigos se tornassem seus novos vizinhos. E aqui está o problema. Israel deveria estar separado do mundo ao seu redor. Eles eram o único entre todos os povos do mundo. Eles foram escolhidos, redimidos e separados para servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e ele esperava que permanecessem separados. Você pode ler em Deuteronômio 7, 6 a 11. E por que não fizeram? E por não fazer, eles abriram uma comporta do pecado, que os levaria a enfrentar o terrível castigo de Deus. Lembre-se de que os redimidos de Deus também serão um povo separado. 2 Coríntios 6,17. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A gente precisa também se lembrar de que somos um povo peculiar. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isso não significa que somos estranhos, significa que somos seu bem especial. Ele nos amou, escolheu, enviou seu Filho para morrer por nós. Ele nos redimiu e nos comprou. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando a gente se recusa a andar na sua vontade e a honrar a sua palavra nas nossas vidas, também abrimos as comportas do pecado, que eventualmente nos oprimem e nos afogam nas suas correntes turbulentas. É perigoso para um filho de Deus viver como um mundo ao seu redor. Versículo 6 aí diz sobre os casamentos mistos com os cananeus.
Depois de um tempo, o povo de Israel, tão acostumado a viver entre os cananeus, que começou aí a casar-se com eles. E isto foi expressamente proibido pelo Senhor. Foi pura desobediência da parte deles. Talvez eles tenham dito, esses cananeus não são tão maus quanto parecem. Na verdade, eles são pessoas muito legais, eles não são monstros. De forma alguma, suas filhas são boas esposas dedicadas. Não há razão para que não possamos nos casar com eles. Afinal, talvez possamos mudá-los. Israel logo descobriu que foram eles e não os cananeus que mudaram. À medida que foram se casando com membros das tribos vizinhas, os israelitas começaram a perder a sua identidade nacional. A própria integridade de suas famílias começou a ruir. Eles logo perderam aquilo que os tornavam únicos. O mesmo perigo nos confronta hoje. Quando a gente se aproxima demais do mundo ao nosso redor, logo a gente se encontra enredado com eles em seus pecados. A companhia que você mantém determinará o quão perto você andará do Senhor. 1 Coríntios 15:33 nos diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que Deus sempre ordenou para o seu povo que mantivesse distância do mundo perdido ao seu redor. 2 Coríntios 2,14 nos alerta assim, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A gente deve interagir com o mundo para que a gente possa ser uma luz para eles e dar-lhes as boas novas. Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Atos 1,8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas a gente deve manter nossa distância espiritual. É apenas um pequeno passo para caminhar com o mundo e viver com o mundo. E como o mundo. E serviram aos seus deuses. E serviram aos Baalins e a Astarote. Idolatria com os cananeus. Foi um passo muito curto entre viver entre eles, casar-se com eles e adorar com eles. Vamos imaginar como eles racionalizaram isso. Talvez eles tenham dito, bem, você se casa com uma garota cananeia e só precisa entender como eles são. Eles foram criados de formas diferentes de nós. Você tem que permitir que eles tragam seus deuses, afinal, é apenas parte da sua cultura. Então os filhos de Israel que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e que foram libertados do Egito pelo grande poder de Deus, que foram beneficiários do poder da obra de Deus repetidas vezes, encontram-se encurvando-se diante do ídolo Deus dos cananeus. O versículo 7b diz assim que serviram aos Baalim e aos bosques. Isto se refere aos vários deuses e deusas dos cananeus. Muitos de seus deuses eram associados a rituais de fertilidade, a sua adoração envolvia atos sexuais repugnantes e a prostituição real de suas filhas nos bosques. Os bosques eram postes altos, erguidos nas colinas. As pessoas teriam relações sexuais entre estes postes num esforço para convencer seus deuses a abençoarem as colheitas e o solo com uma boa colheita. O que você tem aqui é um grupo de pessoas que em uma geração passaram da adoração a Deus e da luta contra o mal ao abandono de Deus, enquanto dormiam com o inimigo. Pior de tudo, eles pegaram seus preciosos filhos, suas preciosas filhas, e os entregaram às mesmas pessoas que haviam sido ordenados a destruir completamente.
o mesmo perigo enfrenta os santos rebeldes em nossos dias. Quando nos recusamos a manter distância do mundo que nos rodeia, quando nos submetemos continuamente às pessoas e coisas do mundo, quando nos curvamos diante dos seus altares, estamos sacrificando uma geração aos deuses deste mundo. Estamos ensinando uma geração que eles são livres para tratar Deus e sua palavra como quiserem. Estamos dizendo a eles que não há problema em desconsiderar Deus, sua palavra, sua casa, sua adoração e sua vontade. Estamos dizendo que eles são livres para traçar seu próprio curso neste mundo. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Versículo 7, parte inicial. Existe aí uma indiferença com os cananeus. Cada passo que davam os afastava mais de Deus. Cada passo que deram para longe de Deus os levou a um caminho rumo ao abandono total de Deus e de seus verdadeiros caminhos. O versículo 7 nos diz que eles esqueceram o Senhor, seu Deus. A palavra utilizada é ignorar ou deixar de se importar. O povo de Israel chegou a um ponto onde simplesmente ignorou Deus e deixou de se preocupar com ele ou com o que ele tinha a dizer sobre qualquer coisa. Eles alcançaram um lugar de total indiferença para com o Senhor. É para onde muitos em nossos dias chegaram. A maioria das pessoas sabem que o Senhor está lá. Eles sabem que sua palavra tem algo a dizer a eles sobre suas vidas e como eles as vivem. Eles conhecem Deus como uma reivindicação sobre suas vidas, mas eles escolhem ignorá-lo. Ele está lá, mas eles não estão ouvindo. Ele chama, mas eles não vêm. Eles endurecem seus corações contra Deus, sua palavra e o chamado do Espírito de Deus. Eles se voltam um ouvido surdo para ele e seu chamado para as suas vidas. No que diz respeito a eles, Deus não importa e ele poderia muito bem nem existir. Esse é um lugar perigosíssimo para se estar. Versículo 8, começamos aí o castigo de Israel. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Era onde Israel estava espiritualmente. Mas não era onde Deus os deixaria. Charles Haddon Spurgeon costuma dizer: Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Ou seja, você pode fazer isso, mas não vai ficar impune para sempre. Sempre há um preço a pagar pela desobediência e rebelião contra Deus. O foco da ira de Deus. A palavra ira aí se refere a um dilatar das narinas. É a imagem de um rosto cheio de ira. A palavra acendeu significa ficar furioso. Deus não estava zangado com os cananeus. Ele odiava o pecado deles. Mas eles eram pessoas perdidas. Eles não tinham sua lei. Eles não foram redimidos, separados e ordenados a serem diferentes. Não. Deus está virado. Mas a ira de Deus foi dirigida a seu povo. Eles estavam prestes a serem punidos por seus pecados contra Deus. Se você for salvo e decidir se afastar do Senhor, você também deve saber que haverá um preço a pagar. Deus trará seu castigo para a sua vida. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Deus faz isso não para nos machucar, mas para nos ajudar a voltarmos para onde deveríamos estar. 1 Coríntios 11:32 diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A ferocidade da ira de Deus
somos informados que Deus vendeu Israel nas mãos de um rei pagão. Tem a ideia de desistir ou ceder ao controle ou poder. Em outras palavras, Israel se entregou ao paganismo e Deus os puniu dando o que eles queriam. Eles não queriam seguir seu governo em suas vidas, então ele permitiu que fossem governados por um rei pagão muito severo. O nome deste rei é Hushan-Rishathaim. E este nome significa duplamente perverso Cusã. Literalmente, duplamente perverso e negro. Não com relação à sua cor física, mas com o seu interior. Tudo isso significa que Israel colheu o que semeou. Eles queriam paganismo, eles queriam seu pecado, né? Eles queriam seus falsos deuses e Deus lhes deu tudo o que pediram e muito mais. O mesmo perigo nós enfrentamos hoje. Pessoas sentadas nos bancos da igreja que não estão tão próximas do Senhor como antes. Você não está tão comprometido como antes. Eu e você não somos mais fiel ao Senhor como éramos antes. Nós simplesmente não o servimos como antes. Outras coisas tomaram lugar dele em nossa vida. Outros deuses, talvez. Deuses como o nosso prazer, nossos desejos, nossos brinquedos. Você sabe muito bem do que estou falando. Portanto, não se surpreenda ao colher o que plantou. Aquelas coisas que são tão importantes para você podem se tornar tiranas em sua vida. Elas podem se tornar duplamente perversos e negros para você. As trevas serão muito densas. Você pode fazer sua colheita em Deus, vendendo você para as coisas que você busca, mas você colherá a sua colheita. O fato é que Spurgeon estava certíssimo. Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Mas nós colheremos o que plantarmos. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, e isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Se você teme a colheita que poderá colher, a hora de mudar é agora, antes que mais danos sejam causados. Então, volte para casa hoje. A plenitude da ira de Deus. Bom, Deus os vendeu como escravos e os deixou lá por 8 anos. Ele permitiu que eles experimentassem a plena medida do que o seu pecado lhes custou. Quando eles habitaram entre os cananeus, casaram seus filhos e filhas e se curvaram aos seus deuses. Eles nunca pensaram que isso iria acontecer. Mas aconteceu. Eles pagaram um preço terrível pela sua loucura. Que tipo de preço nós pagaremos pelo nosso pecado? Quando você é vendido sobre seus pecados, você não tem o poder de se libertar. Alguém disse assim: o pecado o levará mais longe do que você deseja, o manterá por mais tempo do que você deseja ficar e lhe custará mais caro do que você deseja pagar. Essa é a verdade. E se eu fosse você, ouviria o que o Senhor está dizendo hoje. Mas, versículo 9 a 11, aparece um campeão de Israel. E os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Assíria, contra o qual prevaleceu sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Quando Israel voltou a si, eles invocaram a Deus e ele os ouviu. Quando eles se voltaram para ele em seus corações, ele os alcançou
em libertação. Ele levantou seu primeiro juiz, um homem chamado Otiniel. Otiniel é chamado de libertador, a palavra que também significa salvador. E isso é exatamente o que Otiniel era. As credenciais de Otiniel. Somos informados que Otiniel é o irmão mais novo de Caleb. Também somos informados de que ele é filho de Kenaz, pai de Caleb, que era um homem chamado Jefoné. Números 13 e 6. Kenaz era provavelmente irmão de Caleb e Otiniel provavelmente era seu filho. Isso o tornaria sobrinho de Caleb. E se Kenaz estivesse morto, Otiniel teria sido levado a um lugar de liderança na família. Assim, ele teria sido reconhecido como irmão de Caleb. De qualquer forma, Otiniel era um homem de coragem e bravura. Otiniel derrotou uma cidade cananeia para ganhar a filha de Caleb como esposa. Otiniel era um homem de grande coragem, com fortes laços com uma geração anterior de líderes em Israel. Ele era um homem mais velho, alguns acreditam que tinha cerca de 75 anos. Ele foi testado em batalha, ele estava disponível e Deus o escolheu. Otiniel nos lembra que Deus pode usar qualquer um, independentemente de quantos anos tenhamos, do nosso passado, de quem somos, ou do que temos ao nosso favor, ou até mesmo contra nós. Deus pode nos usar para a sua glória se quisermos, se nos colocarmos à disposição dele. Otiniel fez isso e o Senhor usou de maneira poderosa. Foi dito e é verdade. A maior habilidade é a disponibilidade. Deus te abençoe em Cristo Jesus.